Vamos então começar um estudo sobre o nome do Messias. Existem muitos estudos, existem muitas formas de pronunciar o nome, mas precisamos compreender, em primeiro lugar, que o Messias nasceu no Oriente Médio, nasceu em Israel. Portanto, ele é nascido e criado na cultura judaica. Então, vejamos, ele tem um nome judeu, tem um nome judaico. Então, vejamos, se ele tem um nome judeu, devemos levar em conta que qualquer outro nome que não seja de origem judaica não é realmente o nome do Messias. Para compreender o nome do Messias, devemos primeiro compreender algumas regras de gramática. Vejamos, aqui nós temos as consoantes vocálicas. Veja aqui, nós temos o Yod, temos o Re, temos o Vav. Essas três letras são consoantes vocálicas. Elas podem ser traduzidas como consoantes e podem ser traduzidas como vogais. Vejamos então, como vogais, o Yud, primeiramente o Yud, ele é um I. O Re, ele é um A. O Vav é a letra U. Observe que essas letras representam sons vocálicos no fim da sílaba. Repetindo, essas letras representam sons vocálicos no fim da sílaba. No fim da sílaba, o Yud, no fim da sílaba, ele representa a vogal I. O Re, no fim da sílaba, representa a vogal A. O Vav, no fim da sílaba, representa a vogal U. Então, isso posto, nós temos aqui as consoantes vocálicas. Yud, Re, Vav. Vamos passar então para uma outra explicação. Temos então aqui, agora nós temos o Re, veja, no final, veja bem, no final da sílaba e no início da sílaba. No início da sílaba, o Re, ele representa o R. No final da sílaba, o Re representa A. Então, veja, eu estou falando de sílaba. Não estou dizendo no final da palavra. Eu estou dizendo no final da sílaba. Então, veja, se vamos ler então esta sílaba, então nós temos aqui Rem. Porém, se nós vamos ler então esta outra sílaba, então nós temos Ma. Veja bem, Ma. Repetindo, nós temos aqui uma sílaba e temos uma outra sílaba. Então, a letra Re, no início da sílaba, ela é um H, ou seja, um R. E a letra Re, no final da sílaba, então representa a vogal A. Então, vamos ler. Aqui nós temos a primeira sílaba, Rem.
E aqui nós temos a segunda sílaba, ma. Então, no final da sílaba, o re representa uma consoante vocálica, uma vogal. No início da sílaba, o re representa, então, a consoante. Vamos, então, passar para uma outra explicação. Nós temos aqui, agora, vamos compreender como nós chegamos às vogais. Como nós chegamos às vogais? Vejamos. Aqui neste gráfico, nós vamos estudar. Deixa eu centralizar aqui para todos poderem ler e ver de maneira plena. No momento, estou centralizando. Aqui está. Então, nós temos o re. Veja aqui. Nós temos esse triângulo. E aqui nós temos o re. Veja que nesta ponta nós temos o iod. E nesta outra ponta nós temos o vav. Então, esta fusão de sons primários produzem as vogais. Veja bem, quando nós já sabemos, quando nós temos o iod, o re e o vav, então nós temos as três consoantes vocálicas. São três sons fundamentais. Veja bem, se nós pegarmos, então, o re e adicionarmos com iud, nós teremos, então, a mais i. Então, se você fundir essas duas vogais, nós temos a vogal e. Se nós pegarmos o re e mais o vav e colocarmos a mais u, então nós temos a vogal o. Essa fusão são os sons primitivos que produz as vogais. Vejamos. Então, de a mais i, nós temos a vogal e. De a mais u, nós temos a vogal o. Agora, observe uma coisa. Observe que nós temos, então, nessas três consoantes vocálicas, nós temos, então, aqui o início do som, o início de como se começa a pronunciar algum som, como se começou a pronunciar os sons em todas as línguas. Vejamos, então, uma nova explicação. Vejamos aqui uma outra explicação. Vamos, então, centralizar aqui a página para todos compreenderem de maneira plena. Veja que os sons fundamentais, na realidade, eles são a base do tetragrama. Veja que aqui está o tetragrama. Veja o iud, o re, o vav e o re. Então, nós temos esse re final. Nós temos que nos lembrar que o aleph e o re, no fim da palavra, no fim das palavras, eles são mudos. O re é mudo no fim de uma palavra. Então, nós temos basicamente aqui essas três vogais. Nós temos o iud, nós temos o re e nós temos o vav. Ou seja, nós temos o i, nós temos o a e nós temos o u. Então, esta é a base do tetragrama. Nós temos a vogal i, a vogal a e a vogal u. Então, veja que este re é um re final. Lembre-se, no fim de uma palavra, o aleph e o aleph e o re, eles são mudos. Lembre-se, sinais massoréticos não são letras hebraicas. Não devemos colocar sinais massoréticos em letras hebraicas. Sinais massoréticos são apenas acessórios, não são letras hebraicas. Então, nós temos, na realidade, aqui o tetragrama sem nenhum sinal massorético.
É desta forma que devemos escrever o tetragrama, sem nenhum sinal maçorético. Lembre-se, sinais maçoréticos não são letras hebraicas. São apenas acessórios para aquele judeu que está fora de Israel e quer aprender a ler e a escrever hebraico. Então nós temos a base. Tirando este remudo, nós temos então no tetragrama o Yud, nós temos o Rei, nós temos o Vav. Ou seja, nós temos o I, nós temos o A e nós temos o U. Yau. Vamos passar então para uma outra explicação, mas antes, lembre-se, esses são os sons primitivos, os sons primários. Agora, passamos então para uma outra explicação. Vejamos aqui, se nós formos fazer uma transliteração, então nós temos aqui, nós temos o Yud, que ele realmente é o I, veja, nós temos o Re, que ele como consoante seria o H, ou seja, seria o R. E nós temos então aqui o Vav, veja, que passando para consoantes ele seria um V. Isso, veja bem, é porque essas três letras são consoantes vocálicas. Agora, como vogal, o Yud, como vogal, o Yud, este Yud, ele é um I. Como vogal, este Re, ele é um A. E como vogal, veja que este Vav, ele é um U. Agora, passamos então para uma outra explicação. Vejamos. Aqui nós temos então as três letras. Nós temos aqui o Yud. Veja que aqui está o Yud. Olha, os sons vocálicos I, A, U. Eles representam sons primários das línguas, dos países, das nações. Então, veja, esse é o primeiro som que alguém, um ser humano, pronunciou em sua existência. Veja bem, em sua vida na Terra, este é o primeiro som pronunciado por um ser humano. O I, o Yud, o Re, nós temos o Re, o A, nós temos então o Vav, o U. Então veja que nós temos as consoantes vocálicas, os sons vocálicos I, A, U representam sons primários das línguas das nações. Então nós temos a primeira palavra, o primeiro som dito por um ser humano. I, ao. Repetindo. I, ao. Agora passamos então para uma outra explicação. Nós temos aqui o Yud novamente, nós temos o Re e nós temos o Vav. Agora vejamos, sons primários das línguas. Veja bem, sons primários das línguas. I, A, U. Os outros sons representam, na realidade, representam uma combinação dos sons primários. Os outros sons das vogais representam, então, uma combinação desses sons. Então, vejamos, ou seja, representam o tetragrama. Representa aqui, então, o I, o A e o U. Agora, o E e o O são uma combinação entre esses sons primitivos. Se você pegar o Re e combinar com o Yud, então você terá a vogal E. Se você pegar o Re e combinar com o Vav,
que é o U, então você terá a vogal O. Então vejamos agora. Observe que nós temos novamente o I, o A e o U. Os primeiros sons. O primeiro dizer dos seres humanos. Iau. Esta é a primeira palavra. A primeira palavra dita por um ser humano. O tetagrama. O tetagrama que representa, então, o ser. O ser. Então, o ser é a primeira palavra que foi pronunciada por um ser humano. Vejamos, então, agora uma nova explicação. Aqui nós temos o Paal. Para os gramáticos, aqueles que já conhecem um pouco mais da gramática hebraica, o Paal, ele é a base para nós estudarmos os verbos. O Paal é aquela base que nós colocamos e combinamos, então, com cada letra do verbo. Cada letra que o verbo tem, são três letras no geral. Todos os verbos, em geral, na língua hebraica, tem um radical de 3 letras. Pode ser que tenha, e existem verbos com 2 letras no radical, e dificilmente você vai encontrar verbo com 4 letras no radical. Mas nós então temos a base para o estudo dos verbos, dos 7 graus do verbo, dos verbos fracos. Nós temos então o Paal. Então nós temos aqui na combinação o P Yod. O P Yod, veja que a palavra Paal, ela está escrita nesta forma. E aqui nós temos, então, o verbo salvar, aqui embaixo. Veja bem, nós temos o Yud, nós temos o Shin e nós temos o Ain, que, traduzindo para a língua portuguesa, então nós temos o verbo salvar. Então, nós colocamos aqui uma das classes do verbo, nesse caso do verbo salvar, este verbo aqui no início, na primeira letra do verbo, então nós temos um P Yud. Essa é uma forma de estudar os verbos na língua hebraica. E nós temos então, no P Yud, todos os verbos cuja primeira letra da raiz foi originalmente, a primeira letra da raiz que foi originalmente Vav, ou Yud, se escreve com Yud. Veja, por quê? Porque o hebraico, veja que começa com Yud, o verbo salvar, porque o hebraico rejeita qualquer palavra que comece com Vav. Veja, mesmo que aqui seja um Vav, o certo para escrever o verbo salvar na língua hebraica, ele deve ser escrito com Yod. Então nós temos aqui a primeira letra do verbo salvar com Yod. Nós temos depois o Shem e depois nós temos o Ain, formando o verbo salvar. Então, repetindo, todos os verbos cuja primeira letra da raiz foi originalmente Vav ou Yud, se escreve com Yud. Veja o caso aqui no verbo salvar. Agora, passamos então para uma outra explicação. Veja aquilo que eu expliquei para vocês. Veja que a primeira letra do verbo salvar é um Yud. A segunda letra do verbo salvar, nós temos então um Shin. E a terceira letra, o Ain. Veja então que quando o Yud, veja aqui está o Yud, quando o Yud da raiz fica no fim da sílaba, o Vav original, ele reaparece. Olha aqui o que aconteceu. Veja que esse Yud,
ele agora dá lugar à letra original. Veja bem, o Vav. Aqui então nós temos no Nif'al, veja, no Nif'al, no perfeito, a reaparição do Vav original. Então veja que aqui, quando nós escrevemos com Yud, na realidade aqui nós temos um Vav. Mas o hebraico, ele rejeita qualquer palavra que comece com Vav. Então nós temos que escrever com Yud. Então aqui nós temos Yud. Mas quando este Yud, ele se encontra no final, no fim da sílaba, então ele volta à sua forma original, ou seja, o Vav. Então nós temos aqui o verbo salvar no Nif'al, no perfeito. Veja que nós temos o Nun e depois o que deveria ser o Yud, não é mais o Yud, mas sim o Vav. E depois nós temos então o Shin e o Ain. Então, voltando novamente àquela explicação que eu dei a vocês, veja bem, no verbo, quando o verbo, todos os verbos cuja primeira letra da raiz foi originalmente Vav, ou foi Yod, se escreve com Yud. Então aqui nós temos o Yod, veja. E depois nós temos o Shin. E finalizando, nós temos o Ain. Agora, quando este Yud, ele se encontra no final da sílaba, o que acontece? Ele volta à forma original, ou seja, ele volta a ser Vav. Aqui está o Vav. Agora, então, passamos então para uma outra explicação. Nós temos então aqui uma nova explicação e eu vou aqui centralizar a página para todos acompanharem. Então veja, aqui observe, nós temos então o Yud, nós temos o Shin e nós temos o Ain. Ou seja, nós temos o verbo salvar. Veja, nós temos a raiz. A raiz do verbo salvar é Yud, é o Shin e é o Ain. Agora, lembre-se o que eu disse, quando esse Yud, ele se encontra no fim da sílaba, o que acontece? Acontece que ele volta para a sua forma original, ou seja, ele volta a ser Vav. Veja aqui, olha, Vav. O Yud da raiz no fim da sílaba. Olha só, aqui nós temos o Nun. Então, aqui nós temos o verbo, ele está flexionado, e flexionado, então, o Yud, aqui no caso, quando nós escrevemos, seria então o Nun, e depois seria o Yud, para começar o radical. Agora, veja que esta primeira letra do radical, que era Yud, veja, ele era Yud, então ele volta à sua forma, ela volta à sua forma original, ou seja, Vav. E depois nós temos a segunda letra da raiz, o Shin, e depois nós temos então a terceira letra da raiz, o Ain. E então nós temos o sufixo. Veja, esse sufixo da segunda pessoa do plural. Então nós temos aqui o verbo flexionado. Agora, observe bem. Vamos passar para uma outra explicação. Se nós pegarmos o tetragrama, veja, aqui está o tetragrama, e se nós pegarmos o tetragrama e traduzir para a língua portuguesa, então nós temos aqui o verbo ser. Veja bem, o ser. Este tetragrama representa o ser, ou seja, o eterno, o nosso Pai eterno. Então, se nós pegarmos este tetragrama e juntarmos com o verbo salvar, veja, aqui está o verbo salvar, veja o Yud, olha aqui,
A primeira letra do verbo yud. A segunda letra, o shin, e depois nós temos essa consoante vocálica, e finalizando, nós temos o ain. Aqui nós temos o verbo salvar. Então vamos fazer uma ligação. Vamos pegar então, nós vamos pegar o tetagrama, que aqui está, que aqui eu estou apresentando a vocês. Nós vamos pegar o tetagrama e nós vamos unir o tetagrama ao verbo salvar. O verbo ser, nós vamos unir com o verbo salvar. Vamos fazer uma ligação. Como isto é feito? Vamos ver então agora. Vejamos. Nós pegamos então o verbo, veja que aqui está o verbo ser. Veja. Lembre-se, a última letra de uma palavra é uma consoante muda. Mas neste caso, vejamos então, nós temos aqui uma consoante que liga. Uma consoante de ligação para ligar o verbo ser com o verbo salvar. Então nós pegamos e nós temos aqui esta consoante ligação e ligamos então a primeira letra do verbo salvar. Veja que agora o yud está no final da sílaba. E este yud está no final da sílaba, volta à forma original. Na realidade nós temos o vav. Veja então a forma original. Estando no fim da sílaba o yud, como eu já expliquei, então o yud volta a primeira letra do radical, volta à sua forma original, ou seja, volta a ser vav. E a segunda letra então do verbo salvar é o shin. Depois nós temos uma consoante vocálica, o u, e depois nós temos o ain. Não use sinal massorético. Sinal massorético, como eu já disse, não é letra hebraica. Não devemos nunca usar sinal massorético para escrever hebraico. O hebraico é escrito com sinal massorético apenas usando o sinal massorético como acessório. Acessório para ajudar ao iniciante. É como aquela criança que está querendo andar de bicicleta e não tem equilíbrio. Então o pai vai e coloca uma rodinha na roda de trás, 2 rodinhas. Então a criança vai treinando o equilíbrio, mas com o tempo. A criança tem que se livrar daquelas rodinhas e se equilibrar e andar só com as 2 rodas da bicicleta. Então os sinais massoréticos, na realidade, são acessórios. Acessórios para serem usados somente enquanto o estudante ainda não sabe ler e escrever hebraico. Nenhum sinal massorético deve ser usado, entendeu? Para provar qualquer coisa, para provar nome, para provar qualquer coisa dentro da língua hebraica. Mas sim, deve ser usado só para o aprendizado do hebraico, não para provar documentos, sobrenome ou qualquer outra identidade, seja do Messias ou de qualquer outro nome. Deve ser, sim, usado só como acessório. Então vejamos aqui. Vamos então pegar o verbo ser, veja bem, yau. Nós temos aqui I, A, U. Lembre-se, consoantes vocálicas. As consoantes originais, veja bem, as primárias, o primeiro som dito por um ser humano, iau. Depois nós temos então esta consoante que na realidade, no fim de uma palavra, é uma consoante muda, mas aqui nós temos então esta consoante como consoante de ligação, ligando então ligando o verbo ser ao verbo salvar. E como primeira letra, então, do radical do verbo salvar, nós teríamos que ter aqui o yud, mas não temos. Por quê? Porque
Na realidade, o Yud agora está no final de uma sílaba, e estando no final de uma sílaba, ele então cede o seu lugar ao Vav, que é a letra original do verbo, a primeira letra do verbo. E logo em seguida, então, nós temos o Shin, depois nós temos o Vav, o, tá vendo? Uma consoante vocálica, U, e nós temos finalizando, então, o A. Então, vejamos o que nós conseguimos com esta união. Vejamos, então, nós temos aqui, então, o nome. Nós temos o nome do Messias. Nós temos o nome que nós sempre procuramos e devemos pronunciar corretamente. Então, nós temos aqui, então, a união entre o verbo ser e o verbo salvar. Vejamos essa união, como ela é pronunciada, do verbo ser e o verbo salvar. Deixa eu colocar aqui, centralizar, para que todos possam ver corretamente. Então, nós temos aqui a união. Nós temos o nome. E qual é o nome? O nome é este. O nome é Yahushua. Veja, eu vou repetir. Yahushua. Vou repetir mais uma vez. Yahushua. Agora, então, sabemos o nome e nós devemos pronunciar corretamente. Devemos, então, largar de mão qualquer nome que não seja o nome verdadeiro do Messias. Qualquer outro nome, de origem diferente da língua hebraica, então é um nome falso. Qualquer nome que possa vir, seja de origem, vamos dizer, latina, grega, qualquer outro nome que se refira ao Messias, que não seja de origem judaica, hebraica, então é um nome falso. É um nome que não deve ser pronunciado. E deve ser pronunciado, então, o nome correto. E qual é o nome correto? Nós acabamos de ver. Nós temos aqui o Yod. Nós temos, então, o Re. Depois nós temos o Vav. Logo em seguida nós temos o Re. E depois nós temos o Vav. Nós temos o Shem. Nós temos o Vav. E finalizando nós temos o Ar. Então vamos pronunciar o nome. Yahushua. Vamos novamente pronunciar. Yahushua. Este é o nome correto. E se você quer realmente pronunciar o nome correto, lembre-se, o seu nome é o seu nome. Você não pode trocar de nome se você mudar de nação. Você não pode trocar de nome se você for passear, por exemplo, na Rússia, na China, no Japão, nos Estados Unidos. O seu nome será sempre o seu nome. E o seu nome não deve ser mudado, porque o documento que você irá usar na sua carteira, o seu documento de identidade, sempre será o seu nome original, da nação aonde você nasceu e da forma correta como deve ser pronunciado. Lembre-se disso e pronuncie corretamente o nome do Messias.